Tudo sussa, galerinha. E aí, beleza? Hoje eu troquei de blusa pra vocês não acharem que eu sou uma pessoa completamente louca. E antes da gente começar a conversar, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, deixa um comentário, se inscreve. Não tem absolutamente nenhum esforço em fazer isso, mas pra mim isso muda tudo. Então, por favor, antes da gente começar a conversar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa um comentário, coloca assim, ó: eu vou vencer, Deus é top, tudo nosso, entendeu? Qualquer coisa que você sinta dentro do seu coração. Dito isso, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é como simplificar os estudos. Eu acredito profundamente que para que você consiga ter uma rotina de estudos na qual você consiga ter uma aderência, é muito importante que você simplifique ao máximo possível o que você vai fazer ao longo do seu dia. Então é muito importante que você estabeleça qual método você vai aplicar para poder estudar. E sobre métodos de estudo, quem me acompanha sabe que não tem nenhuma novidade no que eu vou falar agora, que é: eu sempre gosto de optar por métodos ativos de estudo. Métodos ativos são aqueles nos quais você não está simplesmente recebendo o conteúdo. São métodos nos quais você está desenvolvendo o conteúdo, seja por meio da sistematização, seja por meio da reflexão, seja por meio da exposição que você faz a respeito desse conteúdo. Então eu sempre opto por métodos ativos de estudo. Particularmente, o método ativo que mais se adequa a mim e que funcionou melhor foi a resolução de questões, seja para qualquer fase de qualquer concurso público. Então, se você vai fazer uma primeira fase, questões. Se você vai fazer uma segunda fase, simulados de peça e de dissertação. E se você vai fazer uma prova oral, arguições. Tanto é que, como eu já falei em outro vídeo anteriormente, esse meu canal começou como uma forma de estudo. Esses 11.300 vídeos que existem aqui no canal nada mais são do que eu estudando. É assim que eu estudo ensinando, porque ensinar é um método ativo de estudo que exige um esforço cognitivo muito maior, porque para poder ensinar determinado assunto, você precisa sistematizar, você precisa resumir, você precisa estabelecer os pontos que têm mais importância e os pontos que têm menos importância. Então, eu gravo para estudar. Se você eventualmente gosta de estudar pelos meus vídeos de arguições, eu sugiro que você, por exemplo, tente responder antes de ver a minha resposta, para que você não fique numa situação completamente passiva. Evidentemente, o estudo passivo também tem seus benefícios. Às vezes, quando eu vou fazer uma viagem, ou quando eu estou dentro do carro, ou quando eu estou, esperando para ser atendido, eu gosto sim de colocar os meus próprios vídeos numa playlist, ficar escutando e ficar refletindo sobre aquilo que está sendo apresentado para mim. Mas sempre que possível, eu opto por métodos ativos, métodos que me tiram da zona de conforto, porque é muito desconfortável você ensinar sobre assuntos que você não sabe. E é isso que eu venho fazendo há praticamente 4 anos, e é isso que eu vou continuar fazendo por tempo indeterminado, até que Deus me mande fazer outra coisa. Mas enfim, então, procure estabelecer um método muito claro. E uma vez que você estabeleceu um método que
que é efetivo para você, sustente esse método. Não fique mudando o que você está fazendo. Não fique alternando. Se você estabelece métodos muito complexos e uma rotina de estudo muito variável, você não vai conseguir o mais importante, que é a aderência. Você precisa aderir ao método que você se propôs. Então tem gente que fala, de manhã eu vou resolver questões, depois disso eu vou ler jurisprudências, depois eu vou ler a doutrina sobre aquele assunto, por fim eu vou ver videoaula e no final eu vou gravar um vídeo ensinando aquilo. Você não vai fazer isso. Quem você está querendo enganar? Você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, porque isso é complexo demais. E para poder você conseguir ter constância, para poder você conseguir se manter fazendo determinada coisa pelo máximo de tempo possível, você precisa simplificar isso ao máximo possível. Se você não simplificar a sua rotina, você não vai conseguir o mais importante, que é aderência, constância, continuidade. É isso que vai fazer diferença para você. Estabelecer um método, vai fazer questões de primeira fase para poder estudar para a primeira fase, sustenta aquilo. E aqui, sobre continuidade e sobre hábito, eu destaco que você não vai estar no seu ápice todo dia, você não é uma máquina. Eu não estou no meu ápice todo dia, você também não vai estar. Então entenda que dentro do método que você estabeleceu para você, você pode também destrinchar esse método em metas que sejam compatíveis com a sua realidade, com o tempo que você tem. Então, às vezes você está se sentindo muito disposto, e aí você consegue fazer 3x do método que você estabeleceu para si. 3x número de questões. Mas às vezes você vai ter um dia muito atribulado, e você não vai conseguir fazer aquilo. Então, você vai fazer 2x daquele método. O importante é que você faça. Porque a continuidade é fazer nem que seja um pouco a cada dia. E outros dias você não vai conseguir praticamente fazer nada. E aí, então, você vai fazer 1x do que você estabeleceu. Isso é uma forma de manter a continuidade. Por exemplo, eu vou fazer a prova oral do concurso do Maranhão. Ainda não foi marcada a data dessa prova. Então, qual que é o meu método de estudo? Gravar questões de prova oral. Eventualmente vai ter dias que eu vou conseguir gravar mais. Eventualmente vai ter dias que eu vou conseguir gravar menos. Mas todo dia eu vou gravar. E aqui você vai ver no meu canal que todo dia eu vou gravar. Assim como eu já estou gravando há pelo menos 4 anos, praticamente todo dia. Tá? Então, quando eu ingressei no cartório, eu tive que passar por um momento de transição. E foi muito difícil estudar naquele momento de mudança de gestão administrativa do cartório. Mas mesmo assim eu estava lá, eu gravava nem que fosse 3 vídeos, nem que fosse 4 vídeos por dia, nem que eu passasse ali só 30 minutinhos para poder dizer que eu mantive aquela rotina. Então, por isso é importante que você simplifique. Não crie rotinas mirabolantes, que variam demais, que adotam várias formas diferentes de estudar. Simplifica. Mateus, o que você faria se você quisesse passar em primeiro lugar na prova objetiva de qualquer concurso público do Brasil? Juiz, prático de navios, procurador, promotor. Eu simplesmente resolveria questões. Eu jogaria fora todos os livros de doutrina que eu tenho e simplesmente resolveria questões. Porque entenda, o método tem a ver com a forma. O método é o instrumento. O conteúdo é a matéria. O conteúdo é a substância. Perceba que existem vários métodos, vários instrumentos, várias formas, vários caminhos de chegar no mesmo conteúdo, na mesma matéria, na mesma substância. Tem gente que acha que vai saber menos estudando por questões do que quem estuda por doutrina.
Porque na doutrina o assunto é mais aprofundado, porque lá o doutrinador ele aborda com mais profundidade, mas isso é uma ilusão, porque o conteúdo é um só, o conteúdo é o mesmo. Não importa se você faz questões, não importa se você grava, não importa se você lê doutrina, não importa se você vê resumos, não importa se você estuda por PDF, não importa se você faz esquemas, o conteúdo é o mesmo. O que diferencia é a forma pela qual você tem acesso a esse conteúdo. E quanto mais ativa for a forma pela qual você tem acesso ao conteúdo, mais capacidade de retenção você vai ter em cima daquilo que foi estudado. Fazer testes objetivos, testes subjetivos e testes de provas orais é comprovado por estudos psicológicos como uma das formas mais eficazes de você reter e aprender efetivamente aquele conteúdo. Então simplifique. Mateus, como estudar para a primeira fase? Faça questões, pronto, acabou. Se inscreva em alguma plataforma de resolução de questões e faça. No dia que você está bem, faça 50. No dia que você está médio, faça 25. No dia que você está mal, faça 10. Mas faça. Simplesmente faça e se mantenha nisso. Por meio das questões você vai ter acesso à doutrina, por meio das questões você vai ter acesso à jurisprudência, por meio das questões você vai ter acesso à lei seca, e você já vai ter acesso a esse conteúdo por uma pré-filtragem que é feita pelo examinador na hora de elaborar aqueles exercícios. Então você poupa tempo, você não precisa pensar qual assunto que é mais importante, o examinador já está fazendo isso por você. E aqui eu vou tocar em outro ponto que é extremamente importante. Tenha humildade para repetir aquilo que você já fez. Eu garanto para vocês que se eu repetisse as questões de concurso de cartório que existem em qualquer plataforma de questões que seja, eu poderia fazer isso para o resto da minha vida e eu sempre estaria aprendendo. Sempre. Não existiria um momento sequer ao longo da minha vida inteira em que eu chegaria no ponto no qual eu estaria deixando de aprender alguma coisa por meio da repetição. Então tenha humildade. Eu vou fazer uma analogia, porque eu gosto muito de esportes, vocês sabem disso, gosto muito de musculação, já fui da seleção de natação da Unifor, surfava, praticava jiu-jitsu, então eu vou fazer uma analogia com relação aos esportes. Veja bem, um nadador olímpico repete um único movimento milhares de vezes ao longo de vários anos. Um simples educativo de braçada, crawl. Um simples educativo, esse simples movimento aqui, ó. Esse simples movimento. O cara repete esse movimento milhares de vezes durante vários anos. E você aí tá achando que já sabe quais que são os créditos quirografários ou quais que são os créditos extraconcursais, porque você já repetiu uma questão 10 vezes. Você não tem que repetir 10 vezes, você tem que repetir indeterminadamente, entendeu? Não tem que ter um limite para poder você repetir o que você já fez. Porque se trata do processo. Quanto mais tempo você se manter dentro do processo, maior vai ser o seu aprendizado. Então tenha humildade para repetir. Mateus, se você quisesse ficar em primeiro lugar em qualquer primeira fase de concurso de cartório, o que você faria? Eu faria todas as provas que já foram feitas de concurso de cartório objetivas. Infinitamente. E eu repetiria isso. Repetiria por tempo indeterminado. Faria uma hoje, outra amanhã, e outra amanhã, e outra amanhã, e outra amanhã. Mateus, acabou as provas, agora o que você vai fazer? Eu vou voltar. E vou repetir. Mateus, você já fez de novo 2 vezes, e agora? Vou voltar. Vou repetir. Mateus, você já fez todas as provas 100 vezes, o que você vai fazer agora? 101, 102. Então não tem limite. Não faz sentido você optar por um método que é menos eficiente porque você já repetiu um método que é mais eficiente. Isso vai ser um retrocesso.
Não se engane. Toda vida que você acha que já sabe determinado assunto, que você é bom demais para poder repetir aquela questão, isso nada mais é do que o teu cérebro te enganando, porque é mais cômodo não repetir, porque é mais cômodo mudar, porque é mais cômodo não realizar o hábito, porque é mais cômodo você ir atrás de um método de estudo que seja passivo, que te coloque numa situação de conforto, que te acomode. Sério, eu estou gravando vídeos há muito tempo. Eu já gravei 11.300 vídeos. E todo dia é desconfortável para mim. Todo dia é desconfortável. Porque o método de estudo é eficiente. E o método de estudo eficiente, ele vai gerar desconforto, porque ele vai exigir que você raciocine. Quando você ensina, você precisa sistematizar, simplificar e traduzir um conteúdo que muitas vezes é complexo da forma mais palatável, da forma mais acessível possível. E isso é extremamente desconfortável. Quando você faz uma questão de marcar em um concurso, em uma prova, é muito desconfortável, porque você sabe que diante daqueles enunciados, o examinador criou um obstáculo para que você erre a questão. E isso faz com que você reflita e com que você procure aonde que está aquele obstáculo que torna aquela alternativa falsa. Isso te coloca numa situação de tanto desconforto, e é justamente esse desconforto que faz com que você aprenda, que faz com que você retenha aquele conteúdo. Então, não fuja do esforço. Não complique a sua rotina de estudo. Repita o simples. Repita o básico. Um nadador repete o mesmo movimento milhares de vezes para poder competir durante 30 segundos. Um atleta de fisiculturismo repete o mesmo movimento durante décadas, durante 20 anos da vida dele, está fazendo o mesmo exercício sem mudar absolutamente nada. E você não quer repetir a mesma questão. Você não quer repetir porque você acha que não está aprendendo, porque você acha que pode ter um método mais eficiente, porque você acha que aquilo não funcionou para você, e tudo isso é desculpa da sua cabeça para você não fazer. Desculpa para poder organizar uma rotina de estudo perfeita, que nem existe, e que na verdade você só está tentando criar como uma desculpa para não fazer o básico, para não fazer o simples. Porque quando você acha que precisa de uma rotina de estudo perfeita para poder estudar, você consegue inventar uma desculpa para poder não estudar. Ah não, eu só vou estudar quando eu tiver tudo organizado. Eu só vou estudar quando eu conseguir separar os meus horários. Eu só vou estudar quando eu achar um método perfeito para poder aprender. Isso tudo é desculpa. Então simplifique. Fracione as suas metas. Fracione. No começo eu gastava muita energia para poder gravar um vídeo. Eu não conseguia, eu tinha que repetir 10, 20, 30 vezes para poder gravar um único vídeo de 2 minutos. Hoje em dia eu consigo gravar vídeo como quem bebe água, como quem se alimenta. Eu consigo gravar em qualquer circunstância, com barulho, com gente passando, com gente no cartório atendendo. Eu consigo gravar em qualquer situação. Mas isso porque eu repeti tanto esse comportamento que esse comportamento se tornou natural. Se tornou intuitivo. Eu me acostumei tanto a utilizar mnemônicos que eu consigo memorizar dispositivos de artigos legais de forma simples, por meio de um simples mnemônico, às vezes com as iniciais de cada inciso, às vezes com uma pequena frasezinha boba que eu mesmo desenvolvo. Mas isso porque eu superei o momento inicial. Porque no momento inicial você tem muito esforço para pouco resultado. E depois que você repete,
por muito tempo essa situação, você vai ter pouco esforço para muito resultado. Ah, Matheus, como que você gravou 11.300 vídeos? Porque no começo, eu tinha que passar 30 minutos para poder gravar um vídeo, 40 minutos. Hoje em dia eu leio e gravo, leio e gravo, leio e gravo. Porque eu tornei isso natural. Então a chave é simplifique. Fracione as suas metas. Ah, Matheus, eu tenho dificuldade de fazer 10 questões por dia, então faça 5. Ah, Matheus, eu tenho dificuldade de fazer 5, então faça uma. Mas faça, não deixe de fazer. Porque ao longo do que você for fazendo, você vai ganhar proficiência, você vai se habituar com aquela atividade. E vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir viver sem fazer isso. Eu particularmente não consigo mais viver sem gravar. Eu não consigo, pode ser o dia que for. Pode ser o dia de mais loucura no cartório. Pode ser o dia que eu tenho que, sei lá, dar aula. Ou que eu tenho que resolver altos BO. Mas eu não consigo. Então, gente, eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que complica demais o estudo, que acha que só vai ter resultado se tiver revisões exatamente programadas, porque você tem que fazer uma revisão daqui a uma semana e a próxima vai ter que ser daqui a 30 dias e a outra vai ter que ser daqui a 45, porque o seu cérebro tem uma forma de reter ou de guardar o conteúdo que, se você não repetir, você vai esquecer o assunto. Então, desculpa, tudo isso é desculpa. Entende? Tudo isso é desculpa. Simplifica, reduz, facilita, minimaliza. Adote uma rotina de estudos minimalista para que você possa ter o mais importante, que é a constância naquela rotina de estudo. Beleza, galerinha? Tudo nosso, nada deles. Deixa um comentário nesse vídeo. Manda esse vídeo para uma pessoa com a qual você se importa. E eu espero profundamente que eu consiga impactar a vida de vocês com esse novo formato de vídeos que eu estou gravando. Eu continuo gravando vídeos de conteúdo jurídico e, além disso, não pretendo parar indeterminadamente, porque isso faz parte do meu crescimento pessoal. Lembra o que eu falei? Eu gravo para mim, para eu aprender, porque ensinando eu aprendo, ensinando eu retenho, e isso me faz evoluir, isso me eleva. Então eu vou continuar fazendo isso indeterminadamente, pelo tempo que for. Esse sou eu, tá? Mas além disso, eu também estou gravando esses outros conteúdos que trazem uma reflexão, tá? Que trazem orientações que não se resumem a um conteúdo exclusivamente jurídico. Então, se você acha que isso acrescentou alguma coisa para você, se você acha que isso foi esclarecedor, se você acha que isso contribuiu de alguma forma para a sua vida, deixa um comentário, curte o vídeo, compartilha, manda para uma pessoa com a qual você se importa, tá? E tudo nosso, galerinha. Deus abençoe profundamente vocês. Eu espero que Deus tenha utilizado as minhas palavras para poder se fazer presente na vida de vocês e para poder impulsionar vocês a melhorarem cada vez mais como pais, como filhos, como mães, como maridos, como estudantes, como profissionais, como concurseiros, como atletas e em todas as áreas da vida de vocês, beleza? Deus abençoe vocês. É isso aí, galerinha.